Dória se hospedou conosco para esperar o bebê chegar. Ela e Meg não se separavam. Nenhum de nós se afastava muito um do outro. Ficávamos todos sentados e à espera. Volta e meia saímos para uma ocasional caminhada, para olhar as vacas. Assim que Meg passou uma semana da data prevista para o parto, a equipe de comunicação e o palácio começaram a me pressionar. Quando chega o bebê? A imprensa não pode esperar para sempre, você sabe. Oh, a imprensa está ficando frustrada? Deus não permita. A médica de Meg havia tentado várias maneiras homeopáticas de fazer as coisas andarem, mas nosso pequeno visitante não queria saber de se mexer. Não lembro se chegamos a testar a sugestão da vovó de dar um passeio de carro por uma rua esburacada. Por fim, decidimos. Vamos nos certificar de que não há nada de errado e vamos nos preparar caso a médica diga que está na hora. Entramos em uma minivan, discreta e genérica, e escapamos de fininho de Frogmore, sem alertar nenhum dos jornalistas estacionados nos portões. Era o último tipo de veículo em que eles suspeitariam nos ver. Pouco depois, chegamos ao Hospital Portland e fomos levados às pressas para um elevador secreto, depois para um quarto privativo. Nossa médica entrou, deu uma olhada em Meg e disse que era hora de induzir o parto. Meg estava calmíssima. Eu também estava tranquilo, mas encontrei duas maneiras de aumentar minha calma. 1. O frango do restaurante Nandos, trazido por nossos guarda-costas. 2. Um cilindro de gás hilariante ao lado da cama de Meg. Inalei várias doses rápidas e penetrantes. Sentada em cima de uma bola de pilates roxa, fazendo movimentos circulares, maneira comprovada de dar um empurrãozinho na natureza. Meg riu e revirou os olhos. Inalei várias outras doses, e agora eu também estava saltitando. Quando as contrações começaram a acelerar e a se intensificar, uma enfermeira veio e tentou dar um pouco de óxido nitroso a Meg. Não havia sobrado nenhum. A enfermeira olhou para o cilindro, olhou para mim, e pude ver o pensamento surgindo lentamente. Meu Deus, o marido inalou tudo. Desculpe, eu disse mansamente. Meg riu. A enfermeira teve que rir e rapidamente trocou o cilindro. Meg entrou em uma banheira. Coloquei uma música suave. Diva Primal. Ela remixou mantras sânscritos na forma de hinos comoventes. Primal afirmava ter ouvido seu primeiro mantra ainda no útero, entoado por seu pai, e quando ele estava à beira da morte, ela entoou para ele o mesmo mantra. Coisa poderosa. Em nossa mala de maternidade, levamos as mesmas luzinhas que eu tinha posto no jardim na noite em que a pedi em casamento. Agora eu as pendurei no quarto do hospital. Também pus sobre a mesinha uma foto emoldurada da minha mãe, ideia da Meg. O tempo passou, as horas derreteram uma por cima da outra. Dilatação mínima. Meg respirava devagar e profundamente para aliviar a dor, mas a respiração profunda parou de funcionar. Ela estava com tanta dor que precisou de uma epidural. O anestesista entrou apressado. Desliguei a música, acendi as luzes. Uau! Mudança de clima. O anestesista aplicou uma injeção na base da coluna. Mesmo assim, a dor não passou. O medicamento aparentemente não estava chegando aonde precisava. Ele voltou, repetiu o procedimento. Agora as coisas se aquietaram e se aceleraram. A obstetra de Meg voltou
enfiou as 2 mãos em um par de luvas de borracha. Chegou a hora, pessoal. Eu me posicionei na cabeceira da cama, segurando a mão de Meg, encorajando-a. Empurre, meu amor. Respire. A médica deu a Meg um espelhinho de mão. Tentei não olhar, mas não consegui. De relance, vi um reflexo da cabeça do bebê aparecendo, entalada, o cordão umbilical enrolado. Ah, não, por favor, não. A médica ergueu os olhos, a boca enrijecida de uma maneira específica. As coisas estavam ficando sérias. Eu disse a Meg: Meu amor, preciso que você empurre. Eu não lhe disse por quê. Não contei a ela sobre o cordão umbilical. Não falei da possibilidade de uma cesariana de emergência. Eu disse apenas: dê tudo o que você tem. E ela deu. Vi o rostinho, o pescoço, o peito e os bracinhos, contorcendo-se, revirando-se. Vida, vida, extraordinário. Eu pensei, uau, realmente tudo começa com uma luta pela liberdade. Uma enfermeira enrolou o bebê numa toalha e o depositou em cima do peito de Meg e nós dois choramos ao vê-lo, ao conhecê-lo. Um menininho saudável e estava aqui. Nossa médica ayurvédica nos aconselhara que, no primeiro minuto de vida, um recém-nascido absorve tudo o que lhe é dito. Então, sussurrem para o bebê, contem ao bebê o que desejam para ele, falem de seu amor, digam. Nós dissemos. Não me lembro de ter telefonado para ninguém, nem de ter enviado mensagens de texto. Lembro-me de ver as enfermeiras fazendo exames do meu filhinho, que tinha apenas 1 hora de vida, enquanto eu implorava ao hospital que agilizasse toda a papelada da alta. Eles fizeram isso e fomos embora de lá. Elevador, estacionamento subterrâneo, minivan, pé na estrada. 2 horas depois de nosso filho nascer, estávamos de volta a Frogmore. O sol nasceu e estávamos a portas fechadas antes da divulgação do anúncio oficial. Informando que Meg entrou em trabalho de parto? Eu me desentendi com Sarah por causa disso. Ela não está mais em trabalho de parto, eu disse. Ela explicou que era preciso dar à imprensa a história dramática e cheia de suspense que os jornalistas exigiam. Mas isso não é verdade, aleguei. Ah, a verdade não importa. Manter as pessoas sintonizadas no show, esse era o objetivo. Depois de algumas horas, eu estava em pé nos estábulos de Windsor, anunciando ao mundo. É um menino. Dias depois, divulgamos ao mundo o nome. Archie. Os jornais ficaram furiosos. Alegaram que tínhamos passado a perna neles. E era verdade. Eles julgaram que, ao fazer isso, tínhamos sido maus parceiros? Espantoso. Eles ainda pensavam em nós como parceiros. Realmente esperavam deferência especial, tratamento preferencial, considerando a maneira como haviam nos tratado nos últimos 3 anos? E foi aí que eles mostraram ao mundo que tipo de parceiros realmente eram. Um apresentador de rádio da BBC postou em suas redes sociais uma foto. Um homem e uma mulher de mãos dadas com um chimpanzé. A legenda dizia: Bebê real deixa o hospital. Tomei um demorado chá com vovó, pouco antes dela partir para Balmoral. Fiz uma recapitulação de todos os últimos eventos. Ela sabia um pouco, mas preenchi lacunas importantes. Ela parecia chocada.
Pavoroso, ela disse. Ela prometeu enviar o abelha para falar conosco. Passei a vida lidando com cortesãos, dezenas deles, mas agora lidava exclusivamente com três. Todos homens brancos de meia idade que conseguiram consolidar seu poder por meio de uma série de manobras ousadas e maquiavélicas. Eles tinham nomes normais, nomes extremamente britânicos, mas era mais fácil classificá-los em categorias zoológicas: o abelha, o mosquito e o vespa. O abelha tinha um rosto oval e felpudo e tendia a deslizar de um lado para o outro com grande tranquilidade e compostura, como se fosse uma bênção para todas as coisas vivas. Ele era tão sereno e impertigado que as pessoas não o temiam. Grande erro. Às vezes, o último erro que cometiam. O Mosca passou grande parte de sua carreira ao lado da merda e, de fato, sendo atraído pela merda. Adorava o refúgio do governo e da mídia, as vísceras verminosas, engordava com os restos, esfregava as mãos de alegria diante do rebotalho, embora fingisse o contrário. Ele se esforçava para transparecer um ar de despreocupação, de alguém que não se envolve em confusão, friamente eficiente e sempre prestativo. O Vespa era esguio, charmoso, arrogante, uma bola de energia atuante. Ele era ótimo em fingir ser educado, até mesmo servil. Você afirmava um fato, uma coisa aparentemente irrefutável. Creio que o sol nasce todo dia pela manhã. E ele gaguejava que talvez fosse melhor considerar, por um momento, a possibilidade de você estar mal informado. Bem, é, eu não tenho tanta certeza quanto a isso, Sua Alteza Real. Sabe, tudo depende do que se entende por manhãs, senhor. Como ele parecia muito mirrado, muito modesto, você poderia ficar tentado a não recuar, e em vez disso insistir em seu ponto de vista. E era aí que o Vespa incluía seu nome na lista dele. Pouco tempo depois, sem aviso, picava você com uma dolorosa cravada de seu descomunal ferrão, a ponto de deixá-lo atordoado, perguntando-se aos berros: Porra, de onde vem isso? Eu não gostava desses homens, e eles não tinham nenhuma utilidade para mim. Eles me consideravam, na melhor das hipóteses, irrelevante e, na pior, estúpido. Acima de tudo, sabiam como eu os via, como usurpadores. No fundo, eu temia que cada um desses homens se sentisse o único e verdadeiro monarca, que cada um deles estivesse se aproveitando de uma rainha de 90 e poucos anos, desfrutando de sua posição influente enquanto apenas aparentavam servir. Chegar a essa conclusão depois de experimentar na pele. Um exemplo. Meg e eu consultamos o Vespa com relação à atuação da imprensa, e ele concordou conosco que a situação era abominável, que precisava ser interrompida antes que alguém se machucasse. Sim, vocês não ouvirão de nossa parte nenhum senão acerca disso. Ele sugeriu que o palácio convocaria uma reunião de cúpula com todos os principais editores para discutir nosso caso. Finalmente, eu disse a Meg, alguém entendeu. Nunca mais tivemos notícias dele. Por causa disso, me mantive cético quando a vovó se ofereceu para nos enviar o abelha. Mas eu disse a mim mesmo para manter a mente aberta. Talvez dessa vez fosse diferente.
porque dessa vez vovó o estava despachando pessoalmente. Dias depois, Meg e eu recebemos o abelha em Frogmore e o deixamos à vontade em nossa nova sala de estar. Oferecemos a ele uma taça de rosé. Fizemos uma apresentação detalhada. Ele tomava notas meticulosas, volta e meia pondo a mão sobre a boca e balançando a cabeça. Disse que tinha visto as manchetes, mas não avaliara todo o impacto que isso poderia ter em um jovem casal. Esse dilúvio de ódio e mentiras, ele disse, eram sem precedentes na história britânica, incomparável a qualquer coisa que eu já tenha visto. Obrigado, dissemos. Obrigado por compreender. Ele prometeu discutir o assunto com todas as partes necessárias e assegurou que voltaria em breve com um plano de ação, um conjunto de soluções concretas. Nunca mais ouvimos falar dele. Meg e eu estávamos ao telefone com Elton John e seu marido David e confessamos: precisávamos de ajuda. Estamos meio que perdendo a cabeça aqui, caras. Venham ficar com a gente, Elton propôs. Ele estava se referindo à casa que tinham na França. Verão de 2019. Então fomos. Durante alguns dias, sentados no terraço deles, aproveitamos o sol. Passamos longos momentos de cura contemplando o mar azul celeste. E parecia uma coisa hedonista, não apenas por causa do cenário luxuoso. Liberdade de qualquer tipo, em qualquer medida, passara a parecer um luxo escandaloso. Estar fora do aquário, mesmo que por uma tarde, era como o dia da libertação da prisão. Uma tarde fizemos um passeio de scooter com David ao redor da baía local, descendo a estrada costeira. Pilotei e Meg foi na garupa, estendendo os braços e gritando de alegria enquanto passávamos zunindo pelos vilarejos, farejando os jantares das pessoas pelas janelas abertas, acenando para as crianças que brincavam nos jardins. Todas retribuíam o aceno e sorriam. Não nos conheciam. A melhor parte da visita foi ver Elton e David e seus 2 meninos se apaixonarem por arte. Muitas vezes eu flagrava Elton estudando o rosto de arte e sabia o que estava pensando. Mamãe. Eu sabia porque acontecia muitas vezes comigo também. Volta e meia eu via uma expressão perpassar o rosto de arte, e isso me paralisava. Quase contei a Elton sobre o quanto gostaria que minha mãe pudesse segurar no colo seu netinho, sobre quantas vezes acontecia de, enquanto eu abraçava a arte, sentir minha mãe, ou querer senti-la. Cada abraço no meu filho era tingido de nostalgia. Toda vez que eu punha o menino no berço para dormir, tinha um toque de luto. Existe alguma coisa mais propensa a pôr a pessoa cara a cara com o passado do que a paternidade? Na última noite, estávamos todos sentindo na pele aquele conhecido mal-estar de fim de feriado. Por que não pode ser assim para sempre? Zanzávamos do terraço para a piscina e de novo da piscina para o terraço. Elton oferecendo coquetéis, David e eu batendo papo sobre o noticiário e sobre a situação lamentável da imprensa. E o que isso significava para a situação da Grã-Bretanha? Passamos a falar de livros. David mencionou as memórias de Elton, nas quais ele vinha trabalhando arduamente havia anos. Finalmente a obra fora concluída. Elton estava muito orgulhoso disso
e a data de publicação se aproximava. Bravo, Elton! Elton mencionou que o livro seria publicado em capítulos. Ah, é? Sim, no Daily Mail. Ele viu meu rosto. Rapidamente desviou o olhar. Elton, mas que... Eu quero que as pessoas leiam. Mas, Elton, as mesmas pessoas que fizeram da sua vida um inferno? Exatamente. Qual é o melhor veículo para publicar capítulos do meu livro? Há lugar melhor do que o próprio jornal, que tem sido tão venenoso comigo a minha vida inteira? Qual é o melhor veículo? Eu não entendo. Era uma noite quente, por isso eu já estava suando, mas agora as gotas de suor pingavam da minha testa. Fiz questão de lembrar Elton das mentiras específicas que todo mundo sabia que o meio publicava sobre ele. Mas que inferno! Ele tinha processado o jornal havia pouco mais de uma década, depois que repórteres alegaram que, durante um evento beneficente, Elton proibiu as pessoas de lhe dirigirem a palavra. No fim das contas, o Mail tinha de preencher um cheque de 100.000 libras para ele. Trouxe à tona a excepcional declaração que o próprio Elton tinha dado em uma entrevista. Eles podem dizer que sou um velho gordo. Podem dizer que sou um imbecil sem talento. Podem me chamar de bicha. Mas não podem dizer mentiras a meu respeito. Ele ficou sem resposta, mas não insisti. Eu o amava, sempre vou amá-lo. E eu também não queria estragar as férias. Foi glorioso ver um país inteiro se apaixonar por minha esposa. A África do Sul, claro está. Setembro de 2019. Mais uma turnê em terras estrangeiras representando a rainha. E mais um triunfo. Da cidade do Cabo a Joanesburgo, as pessoas não se cansavam de Meg. Portanto, alguns dias antes de voltarmos para casa, nós dois nos sentíamos um pouco mais confiantes, um pouco mais corajosos. Quando vestimos nossa armadura de batalha e anunciamos a decisão de entrar com processos judiciais contra 3 dos 4 tabloides britânicos, incluindo aquele que publicara a carta de Meg ao pai, por sua conduta vergonhosa e por sua prática de longa data de invadir os telefones das pessoas. Em parte, isso se deveu a Elton e David. No final de nossa mais recente visita, eles haviam nos apresentado a um advogado, um conhecido deles, um sujeito adorável que sabia mais sobre o escândalo de hackeamento de telefones do que qualquer pessoa que eu já conheci. Ele compartilhou comigo sua experiência, além de um monte de provas do tribunal. E quando eu lhe disse que gostaria de poder fazer alguma coisa a respeito, quando reclamei que todas as nossas iniciativas tinham sido bloqueadas pelo palácio, ele ofereceu uma solução que, de tão elegante, era de tirar o fôlego. Por que não contratar seu próprio advogado? Eu gaguejei. Você quer dizer... Está me dizendo que poderíamos... Que ideia! Isso nunca tinha me ocorrido. Eu tinha sido totalmente condicionado a fazer o que me mandavam. Liguei para a vovó para lhe contar de antemão. Avisei papai também. E mandei uma mensagem para o Willy. Também entrei em contato com o Abelha, notificando-o com antecedência sobre o processo, informando-o de que já tínhamos uma declaração pronta, pedindo-lhe que redirecionasse ao nosso escritório todas as perguntas que a imprensa inevitavelmente faria. Ele nos desejou sorte.
Foi divertido, portanto, quando eu soube que ele e o Vespa alegaram não terem recebido nenhum aviso prévio. Ao anunciar o processo, expus ao mundo os argumentos do meu caso. Minha esposa se tornou uma das vítimas mais recentes de um tabloide britânico que move campanhas difamatórias contra pessoas sem pensar nas consequências. Uma campanha cruel que se intensificou no ano passado, durante toda a gravidez e enquanto criávamos nosso filho recém-nascido. Não tenho palavras para descrever o quanto tem sido doloroso. Embora esta ação possa não ser a mais segura, é a correta, porque meu medo mais profundo é a história se repetir. Perdi minha mãe e agora assisto a minha esposa sendo vítima das mesmas forças poderosas. O processo não teve uma cobertura tão ampla quanto, digamos, a ousadia de Meg em fechar a porta do próprio carro. Na verdade, quase não teve repercussão alguma na mídia. No entanto, os amigos deram atenção. Muitos mandaram mensagens. Por que agora? Simples. Dali a poucas semanas, as leis de privacidade na Grã-Bretanha mudariam a favor dos tabloides. Queríamos que nosso caso chegasse aos tribunais antes que uma regra desvantajosa fosse introduzida no jogo. Amigos também perguntaram: por que processar agora, quando vocês estão em alta na imprensa? A turnê na África do Sul foi um sucesso. A cobertura foi extremamente positiva. Este é o ponto, expliquei. Não se trata de querer ou precisar de uma boa imagem na imprensa. A questão é não deixar as pessoas escaparem impunes dos abusos e das mentiras, especialmente o tipo de mentira que pode destruir inocentes. Talvez eu soasse um pouco arrogante. Talvez desse a impressão de pedantismo, de estar no alto de um pedestal. Mas logo depois de anunciar nosso processo, senti-me energizado por uma história medonha publicada no Express. Como as flores de Meghan Markle podem ter posto em risco a vida da princesa Charlotte. Esse último escândalo dizia respeito às tiaras de flores usadas pelas nossas damas de honra. Mais de um ano antes, incluídos nas coroas, haviam alguns lírios do vale, que podem ser venenosos para as crianças, contanto que as crianças comam os lírios. Mesmo assim, a reação seria de algum desconforto, preocupante para os pais, mas apenas nos casos mais raros seria fatal. Pouco importava o fato de que essas tiaras tivessem sido arranjadas por um florista oficial. De nada adiantava saber que a decisão perigosa não havia sido tomada por Meg. Não importava que noivas reais anteriores, incluindo Kate e minha mãe, também tivessem usado lírios do vale. Nada disso importava. A história de Meghan, a assassina, era boa demais. A fotografia que acompanhava a matéria mostrava minha pobre sobrinha usando a coroa de flores, o rosto contorcido em um paroxismo de agonia ou um espirro. Ao lado dessa foto, uma imagem de Meg parecendo sublimemente despreocupada com a morte iminente da angelical criança. Fui chamado ao Palácio de Buckingham. Um almoço com vovó e papai. O convite fora feito em um e-mail conciso do Abelha, e o tom não era: você gostaria de dar uma passadinha aqui? Estava mais para: mexa sua bunda e venha para cá agora. Vesti um terno, pulei no carro. O Abelha e o Vespa foram os primeiros rostos que vi. Uma emboscada.
Achei que era um almoço de família. Parecia não ser o caso. Sozinho, sem meus assistentes, sem Meg, fui questionado sobre meu processo na justiça. Meu pai disse que era tremendamente danoso à reputação da família. Como assim? Isso torna complicada a nossa relação com a mídia. Complicada, boa palavra. Qualquer coisa que você faça afeta toda a família. Pode-se dizer o mesmo sobre todas as suas ações e decisões. Elas também nos afetam. Como, por exemplo, tomar vinho e jantar com os mesmos editores e jornalistas que vivem difamando a mim e a minha esposa. O abelha, ou o vespa, entrou na conversa para me lembrar. É necessário ter um relacionamento com a imprensa, senhor. Já discutimos isso antes. Um relacionamento, sim, mas não um caso sórdido. Tentei uma nova tática. Todos nesta família já processaram a imprensa, incluindo a vovó. Por que agora é diferente? Grilos cri-crilando. Silêncio. Nova rodada de acaloradas discussões. Até que por fim eu disse: não tínhamos outra opção. E não precisaríamos ter feito isso se todos vocês nos protegessem. E, no processo, protegessem a monarquia. Ao não protegerem minha esposa, vocês estão fazendo um desserviço a si mesmos. Olhei ao redor da mesa. Rostos de pedra. Era incompreensão? Dissonância cognitiva? Um plano de longo prazo em ação? Ou eles realmente não sabiam? Viviam nas profundezas abissais de uma bolha dentro de uma bolha, a ponto de realmente não perceberem como as coisas estavam ruins? Por exemplo, a revista Tatler, citando um velho etoniano dizendo que me casei com Meg porque estrangeiras como ela são mais fáceis do que garotas com a origem certa. Ou o Daily Mail dizendo que Meg estava subindo na vida porque ascendeu socialmente de escrava à realeza em apenas 150 anos. Ou as postagens em redes sociais afirmando que ela era uma garota de iates e uma acompanhante, ou chamando-a repetidamente de interesseira e prostituta e cadela e vadia e negrinha. Algumas dessas postagens estavam na seção de comentários nas páginas oficiais dos 3 palácios e ainda não haviam sido apagadas. Ou o Twitter que se lia: Cara duquesa, não estou dizendo que odeio você, mas espero que sua próxima menstruação aconteça dentro de um tanque de tubarões. Ou a revelação de mensagens de texto racistas de autoria de Jo Murney, namorada de Henry Bolton, líder do UKIP, incluindo uma em que vaticinava que minha noiva negra americana mancharia a família real, preparando o palco para um rei negro, e outra asseverando que a senhorita Marney jamais faria sexo com um negro. Aqui é a Grã-Bretanha, não a África. Ou o mail reclamando que Meg não tirava nunca as mãos da barriga de grávida, que ela esfregava e esfregava feito um súcubo. As coisas ficaram tão fora de controle que 72 mulheres no parlamento, de todos os partidos, condenaram os tons coloniais
de toda a cobertura jornalística dispensada à duquesa de Sussex. Nenhuma dessas coisas mereceu um único comentário, nem público nem privado, de minha família. Eu sabia como eles racionalizavam tudo, alegando que não era nem um pouco diferente do tratamento que Camila recebia, ou Kate, mas era diferente. Um estudo analisou detidamente 400 tweets abomináveis sobre Meg. Uma equipe de especialistas em dados e analistas de computação forense concluiu que esta avalanche de ódio era extremamente atípica, a anos-luz de qualquer coisa dirigida a Camila ou Kate. Um Twitter chamado Meg de Rainha da Ilha dos Macacos não tinha precedente histórico ou equivalente. E não se tratava de sentimentos magoados ou egos feridos. O ódio tinha efeitos físicos. Havia 1 tonelada de dados científicos comprovando o quanto é insalubre ser publicamente odiado e ridicularizado. Por sua vez, os efeitos sociais mais amplos eram ainda mais assustadores. Certos tipos de pessoas são mais suscetíveis a esse ódio e são instigados por ele. Daí um pacote com pó branco suspeito ter sido enviado ao nosso escritório, com uma nojenta mensagem racista anexada. Olhei para a vovó. Encarei cada um dos presentes na sala. Lembrei a todos que Meg e eu estávamos lidando com uma situação totalmente singular e fazendo tudo sozinhos. Nossa dedicada equipe era muito pequena, muito jovem e subfinanciada de uma forma asquerosa. O Abelha e o Vespa limparam a garganta e, em tom de desaprovação, alegaram que devíamos ter avisado que contávamos com poucos recursos. Avisado? Rebati, afirmando que implorei repetidamente a todos eles, e um de nossos principais assessores também enviou pedidos, várias vezes. Vovó olhou diretamente para o Abelha. Isso é verdade? O Abelha a fitou bem nos olhos e, com o Vespa assentindo em consentimento, declarou: Sua Majestade, jamais recebemos nenhum desses pedidos de apoio. Meg e eu participamos dos prêmios Wild Child, evento anual que homenageia crianças acometidas por doenças graves. Outubro de 2019. Patrono da instituição desde 2007, eu já havia participado da premiação muitas vezes ao longo dos anos, e sempre era devastador. As crianças eram tão corajosas, seus pais e mães tão orgulhosos e sofridos. Nessa noite foram concedidos vários prêmios por inspiração e coragem no enfrentamento das adversidades. E me coube entregar uma das distinções a uma criança em idade pré-escolar especialmente resiliente. Subi ao palco. Comecei meus breves comentários e avistei o rosto de Meg. Lembrei-me de um ano antes, quando ela e eu estávamos no mesmo evento, poucos dias depois de fazer o teste de gravidez em casa. Cheios de esperança e preocupação, como todos os futuros pais e mães. E agora tínhamos um menininho saudável em casa. Mas os pais, mães, filhos e filhas lá presentes não tiveram tanta sorte.
Gratidão e simpatia convergiram em meu coração e eu engasguei. Incapaz de pronunciar as palavras, agarrei com força o púlpito e me inclinei para a frente. O apresentador, que era amigo da minha mãe, se aproximou e massageou meus ombros. Isso ajudou, bem como a explosão de aplausos, que me deu um momento para recompor minhas cordas vocais. Logo depois, recebi uma mensagem de texto de Willie, que estava no Paquistão em turnê oficial. Ele disse que era evidente que eu enfrentava sérias dificuldades e que estava preocupado comigo. Agradeci por sua preocupação. Assegurei-lhe que estava bem. Ficar emocionado na frente de um salão cheio de crianças doentes e seus pais e mães logo depois de me tornar pai. Nada de anormal nisso. Ele insistiu que eu não estava bem e repetiu que eu precisava de ajuda. Eu o lembrei de que estava fazendo terapia. Na verdade, pouco tempo antes, ele pedira para me acompanhar à sessão com a minha terapeuta, porque suspeitava que eu estivesse sofrendo uma lavagem cerebral. Então venha, eu disse. Vai ser bom para você. Vai ser bom para nós. Ele nunca foi. Sua estratégia era flagrantemente óbvia. Eu não estava bem, o que significava que eu era insensato, como se todo o meu comportamento precisava ser questionado. Esforcei-me com afinco para manter a civilidade. No entanto, a troca de mensagens se transformou numa discussão que se estendeu por mais de 72 horas. O vai-vem de farpas foi se arrastando o dia todo, madrugada adentro. Nunca tínhamos brigado assim antes por causa de uma mensagem. Com raiva, mas também a quilômetros de distância, como se estivéssemos falando línguas diferentes. Vez ou outra, eu me dava conta de que meu pior medo estava se tornando realidade. Depois de meses de terapia, de trabalhar duro para me tornar mais consciente, mais independente, eu era um desconhecido para meu irmão mais velho. Ele não conseguia mais se identificar comigo, me tolerar. Ou talvez fosse apenas o estresse dos últimos anos, das últimas décadas, finalmente irrompendo. Salvei as mensagens de texto. Ainda as tenho. Às vezes eu as releio com tristeza, com perplexidade, pensando: como foi que chegamos neste ponto? Em suas últimas mensagens, Willie escreveu que me amava, que se importava profundamente comigo, que faria o que fosse preciso para me ajudar. Ele me pediu que nunca duvidasse disso. Meg e eu conversamos sobre a possibilidade de escapar, mas dessa vez não estávamos falando sobre um dia em Wimbledon ou um fim de semana com Elton. Estávamos falando em fugir. Um amigo conhecia alguém que tinha uma casa que poderíamos alugar na ilha de Vancouver. Um lugar silencioso, verde, aparentemente remoto, acessível apenas por balsa ou avião. Esse amigo nos disse. Novembro de 2019. Protegidos pela escuridão, chegamos com Archie, Gui, Pula e nossa babá, em uma noite de tempestade, e passamos os dias seguintes tentando relaxar. Não foi difícil. Do raiar do dia ao anoitecer, não precisávamos pensar
e nos esquivar de emboscadas. A casa ficava na borda de uma floresta verdejante, com grandes jardins onde Arte e os cachorros podiam brincar, e era quase circundada pelo mar limpo e frio. Eu podia dar um mergulho revigorante todas as manhãs. O melhor de tudo é que ninguém sabia que estávamos lá. Fazíamos caminhadas, passeávamos de caiaque, brincávamos em paz. Depois de alguns dias, precisávamos de suprimentos. Nós nos aventurávamos timidamente, descendo de carro a estrada até a vila mais próxima. Percorremos a pé a calçada como personagens de um filme de terror. De onde virá o ataque? De qual direção? Mas não aconteceu. As pessoas não surtaram, não nos encararam, não sacaram seus celulares. Todas sabiam ou sentiam que estávamos passando por alguma coisa. Elas nos deram espaço e, ao mesmo tempo, com um sorriso amável, um aceno, conseguiram nos dar a sensação de que éramos bem-vindos, parte de uma comunidade. Eles nos fizeram sentir normais por 6 semanas, até que o Daily Mail publicou nosso endereço. Em poucas horas, a casa já estava cercada por barcos, uma invasão total pelo mar. Todos os barcos estavam equipados com câmeras teleobjetivas, dispostas como armas ao longo do convés, e todas as lentes apontavam para nossas janelas, para o nosso menino. Adeus, brincadeiras nos jardins. Agarramos Arte e o puxamos para dentro de casa. Eles filmavam e tiravam fotos através das janelas da cozinha durante as refeições do menino. Abaixamos as persianas. Quando voltamos de carro à cidadezinha, havia 40 paparazzi ao longo do caminho. 40! Nós contamos. Alguns nos perseguiram. Em nosso empório favorito, agora havia uma placa queixosa pendurada na vitrine. Sem imprensa. Corremos de volta para casa. Cerramos ainda mais as persianas. Voltamos a uma espécie de crepúsculo permanente. Meg disse que havia oficialmente fechado um ciclo. De volta ao Canadá, com medo de abrir as cortinas. Mas as cortinas não eram suficientes. Câmeras de segurança ao longo da cerca dos fundos da propriedade logo pegaram um jovem esquelético andando de um lado para o outro, espiando, procurando uma maneira de entrar e tirando fotos por cima da cerca. Ele vestia um imundo colete acolchoado, calças sujas que se avolumavam em torno dos sapatos esfarrapados, e parecia capaz de qualquer baixeza, qualquer uma. Seu nome era Steve Dennett. Ele era um paparazzo freelance que já havia nos espionado antes, a serviço da agência Splash. Ele era uma praga, mas talvez o próximo cara fosse mais do que uma praga. Não podemos ficar aqui, concluímos. Por outro lado, por mais breve que tivesse sido, aquele gostinho de liberdade nos fez parar para pensar. E se a vida pudesse ser assim o tempo todo? E se pudéssemos passar pelo menos parte de cada ano em algum lugar distante, ainda trabalhando para a rainha, mas fora do alcance da imprensa?
livres, livres da imprensa, livres do drama, livres das mentiras, mas também livres do suposto interesse público, que era o argumento utilizado para justificar a frenética cobertura sobre a nossa vida. A questão era: onde? Cogitamos a Nova Zelândia. Conversamos sobre a África do Sul. Metade do ano na Cidade do Cabo, talvez? Poderia ser maravilhoso. Longe do drama, mas perto do meu trabalho de conservação ambiental e de 18 outros países da Commonwealth. Eu já havia apresentado a ideia à vovó uma vez. Ela, inclusive, dera sinal verde. E apresentara também ao papai, na Clarence House, com a presença do Vespa. Ele me dissera para pôr a coisa por escrito, o que eu fiz imediatamente. Em poucos dias, a notícia estava em todos os jornais e causou uma confusão dos diabos. Assim, agora, no final de dezembro de 2019, conversando ao telefone com papai, reiterando que nunca falara tão sério sobre passar parte do ano longe da Grã-Bretanha, não aceitei quando ele respondeu que eu deveria pôr aquilo por escrito. Sim, eu já fiz isso, papai. E nosso plano imediatamente vazou e foi arruinado. Eu não posso ajudar se você não expuser seu plano por escrito, menino querido. Essas coisas têm que passar pelo governo. Pelo amor de... Pois bem, nos primeiros dias de janeiro de 2020, enviei-lhe uma carta em papel timbrado com um carimbo de privada e confidencial, delineando amplamente a ideia, destacando item por item os objetivos, com profusão de detalhes, martelando o tema essencial. Estávamos preparados para fazer qualquer sacrifício necessário a fim de encontrar um pouco de paz e segurança, inclusive renunciar aos nossos títulos. Liguei para saber o que ele achava. Ele não atendeu o telefone. Logo recebi um longo e-mail dele dizendo que teríamos que nos sentar para discutir a coisa toda. Queria que fôssemos o quanto antes. O senhor está com sorte, papai. Estou voltando para a Grã-Bretanha nos próximos dias para ver a vovó. Então, quando podemos nos encontrar? Não antes do final de janeiro. O quê? Isso é daqui a mais de um mês. Estou na Escócia. Não consigo chegar antes disso. Espero de verdade que possamos conversar mais sobre o assunto, sem que ele se torne público e vire um circo. Ele respondeu com o que pareceu uma agorenta ameaça. Você estará desobedecendo a ordens da monarca e minhas, se persistir nessa decisão antes que tenhamos a chance de nos sentar para discutir. Liguei para a vovó no dia 3 de janeiro. Estamos voltando para a Grã-Bretanha, eu disse. Adoraríamos ver a senhora. Eu disse explicitamente que esperávamos discutir com ela nosso plano de criar um esquema de trabalho diferente. Ela não ficou contente, tampouco chocada. Sabia como estávamos infelizes e já tinha antevisto que esse dia chegaria. Uma boa conversa com minha avó, eu achava, poria um ponto final à nossa provação. Eu disse:
Vovó, a senhora está livre? Sim, claro. Estou livre a semana toda. A agenda está vazia. Isso é ótimo. Meg e eu podemos aparecer aí para tomar um chá e depois voltamos para Londres. Temos um compromisso na Canada House no dia seguinte. Vocês querem ficar aqui? Ficarão exaustos da viagem. Aqui era Sandringham. Sim, seria mais fácil. Foi o que eu disse a ela. Isso seria maravilhoso, obrigado. Você planeja ver seu pai também? Eu pedi, mas ele disse que é impossível. Ele está na Escócia e não podia partir até o final do mês. Ela soltou um muxoxo, um suspiro ou um grunhido de quem entendia. Tive que rir. Ela disse: Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Sim, seu pai sempre faz o que quer. Dias depois, em 5 de janeiro, quando Meg e eu embarcamos no avião em Vancouver, recebi um recado desesperado de nossa equipe, que havia recebido uma nota desvairada do Abelha. Vovó não poderia me ver. Inicialmente, Sua Majestade julgava que seria possível, mas não será. O Duque de Sussex não pode vir a Norfolk amanhã. Sua Majestade poderá agendar outra reunião ainda este mês. Nenhum tipo de anúncio sobre qualquer tema deverá ser emitido até que a supracitada reunião ocorra. Eu disse a Meg: estão me impedindo de ver minha própria avó. Tão logo pousamos, cogitei ir de carro diretamente a Sandringham, de qualquer maneira. Para o inferno, Abelha! Quem era ele para tentar me tolher? Imaginei nosso carro sendo parado no portão pela polícia do palácio. Imaginei-me passando a toda velocidade pela segurança, arrebentando o portão, que voaria por cima do capô. Uma fantasia divertida e uma maneira prazerosa de passar o tempo no trajeto desde o aeroporto. Mas não, eu teria que dar tempo ao tempo. Quando chegamos a Frogmore, liguei novamente para a vovó. Imaginei o telefone tocando em sua escrivaninha. Eu podia, de fato, ouvi-lo em minha mente. Ring! Igual ao telefone vermelho na barraca de altíssima prontidão. Tropas em contato. Aí ouvi a voz dela. Alô? Oi, vovó, é o Harry. Desculpe, devo ter entendido errado no outro dia, quando a senhora disse que não tinha nenhum compromisso hoje. Surgiu uma coisa de que eu não sabia. Sua voz estava estranha. Posso dar uma passada aí amanhã então, vovó? Ah, bem, estou ocupada a semana toda. Pelo menos, ela acrescentou, foi o que o Abelha lhe disse. Ele está na sala com a senhora, vovó? Nenhuma resposta.